É com imenso prazer e grande privilégio que lhes apresento Basil Rathbone. No ano de 1946, Basil Rathbone tomou uma atitude que deixou Hollywood em choque absoluto. Ele virou as costas para uma oferta de $1 milhão. O estúdio implorava para que ele continuasse interpretando o icônico detetive Sherlock Holmes para sempre. Era o papel dos sonhos para qualquer ator, mas para Basil havia se tornado uma prisão de ouro. Nos bastidores, a realidade era sombria. Ele já havia começado a fazer todas as suas refeições completamente sozinho, trancado em seu camarim. A paranoia e a exaustão eram tantas que ele proibiu toda a equipe e o elenco de fazerem qualquer piada sobre o detetive. Quando um memorando interno vazou, expondo suas exigências consideradas estranhas e extremas, a humilhação o feriu profundamente. Foi a gota d'água. Ele abandonou tudo. Depois de dar as costas à maior oportunidade de sua vida, sua carreira desmoronou como um castelo de cartas. O homem que antes brilhava nas telas acabou tendo que vender seus próprios pertences pessoais apenas para conseguir sobreviver. Mas a grande pergunta que ecoava nos corredores do cinema era: o que, afinal, o levou ao limite da sanidade interpretando Sherlock Holmes? A resposta é muito mais obscura e profunda do que qualquer um poderia imaginar. Para entender o homem, precisamos voltar ao início. A história de Basil Rathbone começa com a angustiante sensação de estar fugindo, muito antes mesmo de ele aprender a andar direito. Em 1895, apenas 3 anos após seu nascimento na ensolarada Joanesburgo, o mundo ao seu redor virou de cabeça para baixo em uma única e aterrorizante noite. O ataque, conhecido como Jameson Raid, havia espalhado uma onda de medo e paranoia por toda a região do Transvaal, e as pessoas, desesperadas, começaram a apontar os dedos umas para as outras. Quando os vigilantes boeres acusaram seu pai, Edgar Philip Rathbone, de ser um espião trabalhando para os britânicos, a família não teve tempo para pensar ou argumentar. O medo falou mais alto. Eles agarraram o pouco que conseguiam carregar nas mãos e desapareceram na escuridão da noite, deixando para trás o lar que amavam, a próspera plantação de chá e o negócio de seguros que haviam construído com tanto suor. Amontoados em uma velha carroça puxada por bois, eles iniciaram uma jornada lenta, exaustiva e extremamente perigosa em direção a Durban. Aquela estrada de terra parecia não ter fim. Foram semanas atravessando terrenos áridos e difíceis, cruzando com patrulhas tensas e suportando um silêncio pesado. Um silêncio que sufocava mais do que o próprio calor escaldante da África. Quando finalmente alcançaram a segurança da Grã-Bretanha, chegaram de mãos vazias e com os nervos em frangalhos. Mais tarde na vida, Basil confessaria que nunca soube, de fato, se seu pai era realmente culpado das acusações de espionagem ou se fora apenas um homem inocente no lugar errado e na hora errada. E foi exatamente essa incerteza cruel que moldou o seu caráter. Isso lhe deu a estranha e eterna sensação de estar sempre caminhando na beira do abismo, de ser um forasteiro que nunca pertencia totalmente a nenhum dos mundos em que entrava. A vida na Inglaterra também mostrou as suas garras. A família tentou desesperadamente reconstruir a vida, mas as acusações o seguiam como uma sombra escura e sufocante. Basil e seus irmãos, Beatrice e John, cresceram com esse peso invisível sobre os ombros. Nos corredores da escola, as outras crianças sussurravam, apontavam e riam, chamando-o cruelmente de o garoto espião dos boeres. Cada palavra era como uma facada. Essas humilhações esculpiram nele um sentimento de ser diferente, uma ferida invisível, que nunca cicatrizou por completo. As coisas pareciam que iam mudar quando Basil entrou para a Repton School em 1906.
Os corredores daquela instituição ecoavam com a mais rígida disciplina e orgulho britânico, e os campos estavam sempre cheios de garotos tentando provar o seu valor a qualquer custo. Foi ali, em meio ao suor dos esportes, que Basil encontrou um pequeno espaço para respirar. Ele tinha um talento natural para o cricket e para o fives, um jogo de bola tradicional, e seus companheiros de equipe começaram a chamá-lo de Rats. O apelido pegou, em parte porque ele havia conquistado o respeito de todos no campo, mas também porque ele carregava dentro de si uma espécie de faísca rebelde, um brilho no olhar de quem não se curvava facilmente. Mesmo sendo um atleta respeitado, seu coração continuava vagando em direção aos palcos de teatro. Ele escapulia secretamente do futuro monótono que seu pai havia planejado para ele, esgueirando-se para assistir a peças locais, onde, pela primeira vez na vida, sentia-se verdadeiramente vivo. Essa guerra interna entre o dever familiar e o desejo de sua alma se arrastou dolorosamente por todos os seus anos em Repton, moldando ao mesmo tempo o atleta forte que ele havia se tornado e o artista apaixonado que ele sonhava ser. Tudo mudou de forma drástica quando ele completou 18 anos. No dia 22 de abril de 1911, Basil pisou no palco do Theatre Royal em Ipswich para dar vida ao personagem Hortêncio na clássica peça A Megera Domada. Aquilo não era apenas uma simples apresentação de escola. Era um salto sem rede de proteção para uma vida que seu pai repudiava com todas as forças. Quando Edgar Rathbone descobriu, sua reação foi de fúria absoluta. Ele cortou todos os laços e o apoio financeiro ao filho, gritando que a atuação não passava de uma sujeira boêmia. A rejeição paterna foi um golpe devastador, mas Basil já havia feito a sua escolha. Sem olhar para trás, ele se juntou a companhias de teatro de repertório, aceitando qualquer pequeno papel que pudesse encontrar e aprendendo a duras penas como sobreviver com quase nada no bolso. Aqueles primeiros anos foram um verdadeiro moedor de carne. Noites intermináveis de trabalho, quartos minúsculos e frios, e a pergunta constante ecoando em sua mente se ele havia escolhido o caminho errado. Mas ele continuou caminhando. Ele sabia, no fundo de sua alma, que cada pequeno papel o estava puxando para mais perto de algo grandioso, algo que ele já podia sentir, mas que ainda não podia tocar. E então, esse algo finalmente apareceu. Em 1913, Basil conseguiu o papel de vilão na peça The Harbury Pearls, e a sua atuação acendeu um incêndio nos palcos. O público se inclinava nas cadeiras, hipnotizado. Os críticos mais duros renderam-se a ele. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu a confirmação e a aceitação que vinha buscando desesperadamente desde que era um garotinho assustado, provocado nas salas de aula e nos dormitórios. O papel de vilão servia nele como uma luva, justamente porque tinha o gosto amargo do seu próprio passado, aquela sensação familiar e sombria de estar do lado de fora do círculo, de ser o rejeitado. Esse sucesso o empurrou ainda mais fundo na cena teatral de Londres e o fez acreditar que todo o sofrimento e a fome o estavam esculpindo para ser alguém forte e inquebrável. Mas o destino tinha outros planos, e logo um novo e aterrorizante caminho se abriu. Em junho de 1915, com a Primeira Guerra Mundial arrastando milhões de jovens para os uniformes militares, Basil se alistou no regimento Liverpool Scottish. O regimento carregava nomes de homens que, ironicamente, mais tarde brilhariam ao seu lado em Hollywood, como Claude Rains e Ronald Colman. Basil foi processado pelo esquema Derby e tornou-se oficialmente parte da reserva do exército em novembro daquele ano.
Após meses de um treinamento exaustivo, ele conquistou sua comissão como segundo-tenente no dia 25 de janeiro de 1917. Seu batalhão, que fazia parte do regimento King's Liverpool, foi originalmente designado apenas para a defesa interna do país. No entanto, a guerra estava devorando homens muito mais rápido do que qualquer um poderia prever. Sem alternativas, o batalhão foi empurrado para além-mar, juntando-se à 57ª Divisão. Lá, eles enfrentariam horrores inimagináveis, sendo forçados a se reorganizar e lutar pela sobrevivência após a brutal e sangrenta ofensiva de primavera alemã em 1918. O palco agora era feito de lama, sangue e pólvora. E a peça era sobre a vida e a morte. O palco agora não era feito de madeira e cortinas de veludo, mas de lama, medo e daquele silêncio estranho e aterrorizante que cai pesadamente entre os bombardeios na frente ocidental. E então veio a missão. Aquela sobre a qual os homens sussurrariam com respeito muito tempo depois que os canhões se calassem. No dia 26 de julho de 1918, a unidade de Basil colocou em prática um treinamento letal de camuflagem. Eles haviam costurado à mão trajes bizarros que os faziam parecer árvores retorcidas e sem folhas, treinando exaustivamente para se moverem como fantasmas sem emitir um único som. Antes mesmo de o amanhecer rasgar o céu escuro, eles rastejaram por baixo de seu próprio arame farpado, adentrando a sombria terra de ninguém. Lá, permaneceram imóveis no chão frio por horas a fio, com a respiração presa, aguardando o momento exato para agir. Quando um sentinela alemão cometeu o erro fatal de se aproximar demais, Basil disparou. 2 tiros secos e precisos. Enquanto ele dava cobertura com a arma em punho, seu companheiro Tanner arrancou as placas de identificação do homem caído. O coração batendo na garganta. Basil revirou os bolsos do inimigo, enfiando apressadamente documentos e um diário em seu traje de folhas. A terra ao redor deles foi violentamente metralhada na fuga. A morte assobiava em seus ouvidos. Mas por algum milagre inexplicável, eles conseguiram voltar com vida para as trincheiras. A inteligência roubada naqueles bolsos provou ser de vital importância. Por essa ação, Basil Rathbone foi condecorado com a prestigiada Cruz Militar, premiado por sua ousadia e desenvoltura notáveis em patrulha. Seu próprio oficial comandante, um homem endurecido pela guerra, classificou a missão como um verdadeiro milagre. E o mais assustador, mesmo depois de quase morrer ao contrair sarampo, ele continuava se voluntariando para as missões mais sombrias. O tipo de missão que os soldados rasos chamavam de trabalho suicida. Ele rastejava pelas linhas inimigas na calada da noite, por vezes vasculhando os bolsos de soldados caídos, enquanto as balas estalavam logo acima de sua cabeça. Sua reputação de um homem sem medo espalhou-se rapidamente pelo batalhão. Mas a verdade por trás da lenda? Por dentro, ele estava queimando vivo. Essa busca cega pelo perigo tornou-se ainda mais aguda após a perda que o destruiria. Seu irmão mais novo, John. John havia sido gravemente ferido na Batalha do Somme em julho de 1916. Voltou ao inferno do fronte assim que pôde e encontrou seu fim no dia 4 de junho de 1918, perto de Arras. Naquele exato dia, Basil sentiu algo se estilhaçar dentro de sua própria alma. Mais tarde, ele escreveria sobre uma onda súbita, avassaladora e inexplicável de luto que o atingiu em cheio, exatamente à 1h da tarde, muito antes de qualquer telegrama com a triste notícia chegar às suas mãos. Esse momento sombrio o assombrou para sempre.
Ele guardou as placas de identificação do irmão ensanguentado e as carregou consigo junto ao peito pelo resto de sua vida. Quando a guerra finalmente terminou, Basil olhou nos olhos da sociedade e disse ao mundo que estava bem, que havia sobrevivido intacto. Mas suas cartas secretas e memórias contam uma verdade muito mais dolorosa e sufocante. Ele falava de uma dormência na alma, de um tédio profundo, de uma sensação perturbadora de que a vida havia escorrido por entre seus dedos. Ele confessou que se sentia como um cadáver vivo, completamente desconectado da alegria e do calor humano. Hoje, a medicina moderna chamaria isso de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Mas naquela época implacável, os homens simplesmente enterravam suas feridas bem fundo na terra e seguiam marchando. Basil vivia com suas memórias como se fossem fantasmas, caminhando lado a lado com ele, a cada passo. Para não ser devorado por esses fantasmas, ele mergulhou de cabeça de volta ao único mundo onde podia ser outra pessoa: o teatro. Em 1919, ele pisou no palco de Stratford-upon-Avon, interpretando Romeu, Cássio, Ferdinand e Florizel. Tudo isso em um único e vertiginoso ano. Em seguida, como um homem que corria contra o tempo, ele passou pelo Queen's Theatre e pelo Savoy, assumindo a impressionante marca de 52 papéis diferentes em apenas 12 meses. O ritmo era quase insano, beirando a exaustão física, mas provou uma coisa para todos que o assistiam com fascínio. Ele era uma força da natureza. Em 1922, sua atuação magnética e imponente na peça Desarina capturou o olhar de um caçador de talentos de Nova York. E no ano seguinte, em 1923, ele estava a bordo de um navio cruzando o vasto Atlântico para estrelar The Swan. Essa travessia mudaria o roteiro de sua história para sempre. Nova York o recebeu de braços abertos, oferecendo um mar de luzes e novas oportunidades. Sua estreia na Broadway, brilhando como Joseph Surface em The School for Scandal, 1923, selou de vez o seu lugar no panteão das estrelas. Os críticos nova-iorquinos ficaram obcecados por sua mistura letal de charme aristocrático e perigo iminente. Produtores americanos começaram a persegui-lo, implorando que interpretasse vilões, sentindo a eletricidade crua que ele trazia aos palcos. A tela prateada dos filmes mudos não demorou a chamá-lo. Começando em 1921 com Innocent, ele construiu uma presença de tela que misturava a elegância da nobreza com uma ameaça mortal. Sua agilidade com a espada tornou-se sua grande marca registrada. Uma habilidade forjada através de um treinamento metódico e disciplinado, que mais tarde faria com que seus épicos duelos de cinema contra o astro Errol Flynn se tornassem absolutamente inesquecíveis na história de Hollywood. E, no entanto, por trás da fachada de estrela em ascensão, a sombra da miséria o alcançou novamente nos primeiros dias em Nova York. O homem de charme perigoso vivia em um apartamento gelado, sem água quente no inverno implacável, sobrevivendo à base de chá e bolinhos baratos. A situação chegou a um ponto tão extremo que ele precisou penhorar o próprio relógio quando a fome se tornou insuportável. Ainda assim, com o estômago vazio, ele mantinha a cabeça erguida. Recusava-se terminantemente a aceitar papéis insignificantes. Ele preferia mastigar o orgulho e esperar por algo que fosse digno de sua arte. Essa aposta alta e perigosa finalmente rendeu frutos de ouro em 1930, quando ele interpretou Philo Vance em The Bishop Murder Case, alcançando, enfim, a tão sonhada estabilidade financeira. Enquanto sua carreira escalava o topo da montanha, sua vida pessoal também passava por tremores sísmicos.
Basil havia se casado com Marion Foreman em 1914, uma união silenciosa da qual nasceu seu filho, Rodion. A vida deles seguia um roteiro previsível e tranquilo, até o momento em que o destino colocou Ouida Berger em seu caminho, no ano de 1923. O encontro dos dois parece ter saído das páginas de uma de suas peças dramáticas. Basil a viu do outro lado de uma festa lotada na efervescente Hollywood, em um frio mês de novembro. Havia algo na maneira como ela se portava que fez a sala inteira e todas as outras pessoas desaparecerem ao seu redor. Ouida não era uma mulher comum. Ela era uma roteirista brilhante. Ela havia acabado de sair de um casamento com o renomado diretor George Fitzmaurice e entrou naquela festa com a confiança inabalável de alguém que já havia navegado e sobrevivido a tempestades violentas. E ela tinha muito poder nas mãos. Na gigante Paramount Pictures, ela ganhava mais de $1.000 por semana, uma fortuna inimaginável para a época. Pelos cantos do salão, as pessoas sussurravam sobre seus cabelos ruivos, flamejantes, seu charme magnético, suas roupas escandalosamente ousadas e a aura de mistério de quem sempre parecia saber muito mais do que dizia em voz alta. Quando se conheceram, ela olhou nos olhos de Basil e disse ser independentemente rica. E ele acreditou em cada sílaba sem a menor hesitação. Os amigos mais próximos tentaram desesperadamente avisá-lo. Disseram que ela era uma mulher perigosa, com um passado emaranhado e cheio de tragédias escondidas sob o tapete, alimentando boatos terríveis sobre um primeiro casamento desfeito aos pedaços e até mesmo sobre a perda encoberta de um filho. Mas os avisos bateram em um muro. Basil já havia sido fisgado. A atração era implacável e cega. Essa faísca rapidamente se aprofundou em um incêndio devorador e, em 1926, ele tomou a dura decisão de se divorciar de Marion. Foi um processo público, escandaloso e extremamente doloroso que abalou e envergonhou sua família de raízes profundamente conservadoras. Mesmo com todo o caos, casar-se com Ouida marcou o maior ponto de virada de sua existência. O casamento dele se provaria feito de aço, durando até o último suspiro de Basil, em 1967, e moldando tanto a vida íntima quanto a carreira da lenda de maneiras que ele jamais, nem em seus sonhos mais selvagens, poderia ter previsto. A intimidade entre os dois cresceu em um ritmo assustador. Logo, as ruas de Nova York começaram a sussurrar, e os tabloides se alimentavam avidamente das fofocas, tentando decifrar quais eram as verdadeiras intenções daquela mulher misteriosa. Eles notavam como Basil, um homem antes tão focado e dono de si, parecia simplesmente flutuar na direção que ela o puxasse, sem qualquer resistência. Quando o divórcio de Basil e sua primeira esposa, Marion, foi finalmente concluído em janeiro de 1926, e Ouida garantiu a sua própria separação a jato, o caminho estava livre. Eles se casaram no dia 18 de abril, na imponente mansão Beekman, em Nova York. O local não foi uma escolha romântica, mas sim uma necessidade fria. As igrejas haviam fechado as portas para eles, recusando-se a realizar cerimônias para pessoas divorciadas. Eles esperavam um recomeço silencioso. Mas o silêncio durou apenas algumas semanas. De repente, os jornais explodiram com uma manchete que caiu como uma bomba. A rica Ouida estava afogada em dívidas. O valor? Espantosos $9.399,10, o que nos dias de hoje ultrapassaria facilmente a marca de $160 mil.
Ela devia dinheiro para a luxuosa montadora Daimler, para hotéis de alto padrão e até mesmo para a singela companhia telefônica de Nova York. Seus bens reais? Míseros $150. Para Basil, que havia acreditado cegamente na ilusão de sua vasta riqueza, o choque foi como um banho de água congelante. Foi o primeiro e amargo sinal da tempestade financeira implacável que os arrastaria por anos a fio. Antes daquele anel de casamento ser colocado no dedo, Ouida era uma das roteiristas mais brilhantes e bem pagas de Hollywood, com sucessos de peso como The Cheat e Kick In em seu currículo. Mas assim que a tinta da certidão de casamento secou, ela simplesmente parou de escrever. Ela abandonou a própria carreira com a desculpa perfeita de que queria se dedicar a gerenciar a vida de Basil. O que aconteceu na realidade, no entanto, foi algo muito mais barulhento e destrutivo. Ouida transformou-se em uma anfitriã em tempo integral nas ricas colinas de Beverly Hills. Ela começou a dar festas tão extravagantes que as pessoas sussurravam sobre elas muito tempo depois que a música parava. Eram noites desenfreadas, transbordando champanhe, comportamentos escandalosos e ousadia, repletas de estrelas de cinema desesperadas para fugir de seus próprios demônios por algumas horas. Eram festas selvagens, beirando o perigo, e lentamente os críticos começaram a notar um padrão sombrio por trás das taças de cristal. Ouida estava apertando seu controle sobre a carreira de Basil. Ela guiava suas decisões e reescrevia sua vida pública com uma força de manipulação que pegou a todos de surpresa. No passado, Basil era conhecido como o tipo de homem que mantinha distância desse mundo fútil. Ele era sério, reservado, um verdadeiro operário de sua arte. Mas a influência de Ouida começou a derreter essas barreiras de gelo. Aos poucos, ele foi engolido por aquele cenário caótico, tornando-se um dos anfitriões mais radiantes da cidade. A festa de 11º aniversário de casamento deles, em 1937, tornou-se uma lenda macabra em Hollywood. A bela atriz Annabella beijou Basil na frente de uma multidão em delírio. O caviar era servido em montanhas tão grandes que as pessoas quase se afogavam nele, e o champanhe escorria como água. Amigos antigos que se lembravam de Basil como o ator de teatro rígido e disciplinado assistiam a tudo boquiabertos, perguntando-se em silêncio até que ponto Ouida havia conseguido reesculpir a alma daquele homem. O preço de toda essa celebração contínua era cobrado em suor. Cada festa parecia queimar as economias de Basil até as cinzas. Ainda assim, para manter o estilo de vida luxuoso que ela exigia, ele precisava trabalhar cada vez mais, beirando a exaustão. Ela gastava sem freios em carros de luxo, suítes de hotéis e roupas de grife, deixando para Basil a dura tarefa de preencher esses buracos profundos com trabalho ininterrupto. A sua confiança havia sido esmagada e, mesmo assim, contrariando toda a lógica, ele permaneceu ao lado dela, tentando controlar os danos e proteger o casamento. Por trás de todo aquele barulho e holofotes, uma verdade cruel o sufocava. A fortuna de Ouida nunca existiu. Ela havia inventado histórias brilhantes sobre sua riqueza, costurando para si mesma roupas feitas puramente de ilusões. Desde o momento em que os papéis da falência revelaram as dívidas e o valor patético de seus bens reais, Basil passou a viver uma corrida sem fim contra os boletos. O casamento que ele tanto protegia já havia mudado sua vida de maneiras que ele jamais desejou, tornando-se uma armadilha de dívidas e segredos revelados. Para pagar essa conta altíssima, ele mergulhou na atuação de forma febril.
Em 1935, ele já estava trabalhando a todo vapor na gigantesca MGM, caminhando a passos largos em direção aos maiores papéis de sua vida. Naquele ano, ele deu vida a Mr. Murdstone, em David Copperfield, um vilão tão frio e impiedoso que o público literalmente se encolhia nas cadeiras de cinema ao vê-lo. Em Anna Karenina, ele se transformou em Karenin, o marido severo e emocionalmente ferido de Greta Garbo, cuja crueldade silenciosa carregava um peso insuportável. Mais tarde, naquele mesmo ano frenético, ele apareceu como Pôncio Pilatos em Os Últimos Dias de Pompeia, moldando o personagem histórico com uma ternura assombrada que provou ao mundo que ele era capaz de entregar muito mais do que apenas uma única faceta de vilão. Esses 3 papéis épicos o empurraram para a linha de frente da MGM. Sempre que os estúdios precisavam de alguém com autoridade inquestionável, perigo iminente e profundidade emocional, o nome de Basil era a única resposta. A recompensa definitiva por tanto sacrifício chegou em 1936, com sua primeira indicação ao Oscar por interpretar Teobaldo no clássico Romeu e Julieta. Seu duelo letal contra Leslie Howard tornou-se uma das lutas mais intensas e viscerais, já capturadas em película. Ele havia treinado arduamente por anos com a espada, e cada gota dessa experiência transbordava em cada movimento agressivo na tela. Os críticos ficaram maravilhados com a fúria e a precisão cirúrgica que ele trouxe ao papel. Embora a estatueta do Oscar tenha ido para Walter Brennan naquele ano, as pessoas nunca se esqueceram do seu Teobaldo. Foi a atuação que cravou na pedra que Basil conseguia fazer a linguagem de Shakespeare soar viva, ofegante e absolutamente letal. Ainda no mesmo ano de 1936, ele mostrou uma face diferente e aterrorizante do perigo em O Capitão Blood, interpretando o pirata francês Levasseur. A dedicação que ele entregou a esse papel beirava a loucura. Ele praticava esgrima por 6 horas extenuantes todos os dias para garantir que cada choque de lâminas fosse brutalmente real. Muitos nos bastidores da indústria acreditavam que ele havia ofuscado o próprio Errol Flynn, o grande astro do filme. Os espectadores podiam sentir o cheiro do perigo no ar a cada golpe e defesa. Quando as gravações terminaram, Basil Rathbone havia se consagrado como o pirata mais temido das telonas. Um vilão cuja autenticidade visceral o tornou inesquecível. A lenda continuou a crescer, e uma segunda indicação ao Oscar veio em 1938, por sua atuação magistral como o rei Luís XI em Se Eu Fora Rei, If I Were King. Ele moldou o monarca como uma criatura feita puramente de astúcia e crueldade sádica. Alguém que o público vaiava com repulsa, mesmo enquanto admirava sua imensa intensidade artística. E naquele mesmo ano de ouro, ele retornou para mais um duelo épico contra Errol Flynn em As Aventuras de Robin Hood, na pele do implacável Guy de Gisborne. Seu trabalho com a lâmina era tão afiado e perfeito que os veteranos da indústria começaram a chamá-lo em uníssono de o melhor espadachim de toda Hollywood. Mas a grande verdade, aquela que poucos conheciam, era que a sua obsessão pela esgrima corria muito mais fundo do que qualquer papel que ele pudesse interpretar. Em sua própria casa, ele construiu um estúdio particular de esgrima e treinava exaustivamente todos os dias, com a disciplina de um soldado. Nos bastidores, longe dos holofotes e das câmeras, ele chegou a derrotar o grande astro Errol Flynn em duelos reais. Mais tarde, Flynn escreveria sobre esses confrontos com uma mistura de respeito e temor, chamando Basil de um adversário absolutamente letal com o florete.
Os atores que dividiam o set com ele sentiam um frio na espinha pelo quão reais, rápidos e perigosos seus movimentos pareciam. Ele coreografava cada passo, cada estocada com uma precisão matemática e jamais tolerava qualquer erro ou desleixo. A espada não era mais um adereço. Tornou-se uma extensão de sua própria identidade. Ele era, indiscutivelmente, o vilão da lâmina. O homem que ninguém em Hollywood queria enfrentar em um duelo. Em 1939, Basil deu um passo audacioso para dentro das sombras do terror ao interpretar o Barão Wolf von Frankenstein em O Filho de Frankenstein. A produção foi uma verdadeira panela de pressão, gravada em apenas 2 meses intensos e lançada quase imediatamente após o fim das filmagens, em 5 de janeiro de 1939. O resultado? Um sucesso estrondoso que arrecadou mais de 1,2 milhão de dólares apenas em seu primeiro ano. Basil deu vida ao herdeiro atormentado. Desesperado para reviver o legado maldito de seu pai, entregando uma atuação que misturava medo cru, determinação implacável e um toque de pura loucura. Na cena clímax, ele se pendurou em uma corrente balançante para chutar o monstro diretamente em um poço de enxofre derretido, um momento visceral que fez o público prender a respiração nas cadeiras do cinema. Ganhando impressionantes $5.000 por semana por esse papel, ele se consolidou entre os atores mais bem pagos de todo o gênero de terror. E então veio a marca do Zorro em 1940. Basil vestiu a farda do implacável Capitão Pasquale, um vilão eternizado por seu sorriso cínico e pela icônica ameaça rosnada entre os dentes. "Você vai balançar na forca por isso, senhor!" As lutas de espadas entre ele e o herói Tyrone Power foram coreografadas por um mestre e executadas em uma velocidade tão alucinante que o estúdio precisou, literalmente, desacelerar a câmera na pós-produção para que os olhos do público pudessem acompanhar a ação. O filme se tornou um dos maiores sucessos de aventura daquela era, faturando mais de 1,8 milhão de dólares, e transformou a atuação de Basil em um verdadeiro ícone da cultura pop. Ele era o rosto do perigo que o mundo inteiro reconhecia. Essa mesma energia sombria transbordou para a Torre de Londres, 1939, onde ele encarnou a figura sinistra de Ricardo III. A cena em que seu personagem, friamente, retira pequenas estatuetas de uma casa de bonecas e as atira no fogo da lareira, cada vez que elimina um rival de carne e osso na vida real, tornou-se inesquecível por sua crueldade silenciosa. O filme arrecadou mais de 1,1 milhão de dólares, provando mais uma vez que Basil conseguia transformar até mesmo um monstro da história real em algo assustadoramente palpável. Durante esses anos de ouro, Hollywood assistiu fascinada à sua transformação. Ele recusou categoricamente os papéis de herói romântico e abraçou a escuridão da vilania com os 2 braços. Foi uma escolha que chocou a muitos na indústria, mas que funcionou com uma perfeição milimétrica. Ao escolher as sombras, ele não apenas garantiu seus altos salários semanais, mas também conquistou um controle criativo sobre sua arte que poucos possuíam. Ele se tornou a primeira escolha dos estúdios quando precisavam de uma mistura letal de perigo e elegância. Sua coragem abriu portas para uma geração inteira de atores, provando que interpretar o vilão poderia ser a posição de maior poder e magnetismo em um filme. Mas, à medida que o mundo real marchava a passos largos em direção ao abismo da guerra, Basil assumiu um papel diferente. Em O Sol Nunca Se Põe, The Sun Never Sets, 1939, ele interpretou Clive Randolph, um agente britânico lutando contra espiões nazistas.
Lançado apenas semanas antes do início oficial da Segunda Guerra Mundial, o filme serviu como um aviso sombrio e premonitório para o público. Esse papel o recolocou na posição de herói e preparou o terreno para que os espectadores o aceitassem, mais tarde, como a grande mente brilhante nos filmes de guerra. Com uma bilheteria de mais de US$ 1 milhão, a obra adicionou uma nova camada à sua imagem pública. Antes mesmo do primeiro tiro oficial da guerra ser disparado, Basil Rathbone já estava profundamente ligado à causa dos aliados no coração do público americano e britânico. E então, no ano de 1939, a vida do ator entraria em sua fase mais lendária. O momento em que ele pisou naquele mundo nebuloso, enevoado e cheio de mistérios de Sherlock Holmes, tudo ao seu redor se transformou para sempre. A revolução começou com O Cão dos Baskervilles, lançado em 14 de junho de 1939. O estúdio havia investido cerca de US$ 225 mil na produção e absolutamente ninguém esperava a explosão cinematográfica que se seguiu. Quando as bilheterias registraram mais de US$ 1,3 milhão, a indústria percebeu que um fenômeno havia nascido. Rathbone moldou um Holmes magro, com feições afiadas e uma mente cortante, como se tivesse saltado diretamente da tinta das páginas originais de Arthur Conan Doyle. Ao seu lado, o Dr. Watson, de Nigel Bruce. Caloroso, humano, mas deliciosamente atrapalhado, trouxe uma leveza essencial à tela, criando uma dinâmica que definiria todas as futuras versões da dupla até os dias de hoje. Eles filmaram intensamente do final de dezembro de 1938 até o início de março de 1939. Quando o filme chegou ao fim, com Holmes e Watson abatendo o cão monstruoso nas charnecas e expondo a mente criminosa por trás de tudo, a química inegável entre os dois atores foi selada para a eternidade. Os críticos mais exigentes enxergaram uma mágica instantânea na performance de Rathbone, apontando-a sem hesitação como a representação definitiva do maior detetive do mundo. Ele criou um padrão de excelência tão alto que todos os que vieram depois tentaram seguir. O embalo arrebatador não parou por aí e logo desembocou em As Aventuras de Sherlock Holmes, que chegou aos cinemas no dia 29 de setembro de 1939. Dessa vez, a trama não foi extraída de um livro de Conan Doyle, mas sim de uma peça de teatro de 1899, escrita por William Gillette. Mas para o público apaixonado, esse detalhe não importava nem um pouco. Eles já estavam completamente viciados e rendidos àquela dupla. O filme entregou aos espectadores um confronto dramático e de tirar o fôlego contra o gênio do crime, professor Moriarty, no alto da vertiginosa torre de um relógio londrino. A tensão crua daquele momento acompanhou os espectadores por muito tempo, depois que as luzes do cinema se acenderam. Rathbone deslizava pelas cenas com uma facilidade assombrosa, tocando violino com melancolia, conduzindo perigosos experimentos químicos e fazendo deduções silenciosas com tanta naturalidade que não parecia mais estar atuando. Parecia que ele estava apenas respirando. O Moriarty, interpretado por George Zucco, o empurrou ainda mais para os seus limites, e o mundo vitoriano sombrio e minuciosamente construído ao redor deles era tão rico que sugava os espectadores para dentro da tela. E por uma ironia do destino, como o filme estreou apenas algumas semanas após o início brutal e sangrento da Segunda Guerra Mundial, ele se tornou uma pequena e preciosa rota de fuga. A atuação cuidadosa e cheia de camadas de Rathbone deu a uma sociedade apavorada pela guerra algo sólido, inabalável e brilhante para se agarrar.
No entanto, nos bastidores da indústria, as engrenagens estavam girando. Quando a gigante Fox decidiu se afastar da franquia de Holmes, os estúdios da Universal deram um passo à frente em 1942, prontos para resgatar e remodelar o detetive de uma maneira completamente nova e surpreendente. Com a mudança de estúdios, a Universal produziu 12 filmes curtos e de baixo orçamento, empurrando Sherlock Holmes impiedosamente para os tempos modernos. A jogada da produtora era clara como água: economizar dinheiro nos sets e amarrar as histórias do detetive aos temas urgentes da guerra que aterrorizava o mundo. Títulos como Sherlock Holmes e a Voz do Terror, 1942, e A Pérola da Morte, 1944, arrancaram o personagem de sua habitual névoa vitoriana e o jogaram direto nas trincheiras da propaganda militar. A Universal prendeu Rathbone com um contrato de 7 anos por $300 mil, enquanto a dupla de atores faturava anualmente algo em torno de $500 mil a $1 milhão. Mesmo com cenários descaradamente reciclados e roteiros que muitas vezes pareciam ter sido escritos às pressas, a química inquebrável entre Rathbone e Bruce continuava arrastando multidões hipnotizadas para os cinemas. Eram filmes de menos de 70 minutos, com uma escala visivelmente menor e mais barata, mas a lealdade do público era absoluta. Com o passar do tempo, 4 dessas obras da Universal caíram em domínio público, espalhando-se como fogo por toda parte. Foi exatamente isso que cravou a versão de Rathbone e Bruce como o retrato definitivo de Sherlock Holmes, aquele com o qual a maior parte do mundo cresceu assistindo. No entanto, por trás das câmeras e dos sorrisos públicos, o brilho do sucesso começou a enferrujar de forma cruel. Durante as gravações de Sherlock Holmes e a Arma Secreta, em 1942, um peso invisível e esmagador começou a asfixiar Rathbone. Ele tomou uma decisão drástica que chocou a todos. Recusou-se a comer no refeitório da Universal. No início, os corredores do estúdio zumbiam com fofocas de que era puro estrelismo e vaidade cega. Mas a verdade nua e crua era muito mais sombria. Ele simplesmente não suportava mais ser encarado como Holmes enquanto almoçava. Odiava ser tratado como o detetive nos raros momentos em que tentava desesperadamente ser apenas ele mesmo. Ele passou a fazer todas as suas refeições em um isolamento absoluto, trancado a 7 chaves em seu camarim. Queria distância das piadas, fugir dos comentários brincalhões da equipe, escapar dos lembretes constantes de que estava afundando cada vez mais em um personagem do qual já não conseguia mais sair. Em uma jogada suja e desesperada para gerar publicidade gratuita, a Universal vazou um memorando interno sobre sua recusa para a imprensa. Aquilo o humilhou profundamente, despedaçando o pouco de privacidade que ainda lhe restava. A resposta de Basil foi implacável. Ele proibiu terminantemente qualquer piada sobre Holmes no set de filmagem. O elenco e a equipe sentiram o golpe quase imediatamente. O ar tornou-se denso, pesado, quase impossível de respirar. E enquanto o silêncio dominava o estúdio, Rathbone percebeu com uma clareza aterrorizante que havia chegado ao seu limite emocional. Seu isolamento naquele período tornou-se quase uma lenda sombria em Hollywood. As pessoas sussurravam sobre como ele se trancava, como batia a porta entre uma tomada e outra, como fugia de qualquer um que ousasse mencionar o nome do detetive. O vazamento do memorando o deixou com a sensação de estar nu em praça pública. O problema já não era apenas a perda de privacidade, era o terror absoluto de ser engolido vivo pelo fantasma de Sherlock Holmes. Quanto mais famosos os filmes se tornavam, mais ele lutava com unhas e dentes para não perder a própria identidade. De uma forma ou de outra,
A armadilha de ouro havia se fechado, e a solidão apertava seu pescoço como uma corda. Em meados da década de 1940, sua fama atingiu um pico que era, ao mesmo tempo, inebriante e mortalmente sufocante. Os fãs o perseguiam por todos os lados como uma matilha. Gritavam suas falas clássicas nas ruas. Imploravam para que ele resolvesse mistérios imaginários, ali mesmo, na calçada, e o tratavam como se ele tivesse acabado de sair fisicamente do número 221B da Baker Street. Embora ele estivesse ganhando milhões naqueles anos inesquecíveis, Basil sentia sua alma artística escorrendo pelo ralo, dia após dia. O pesadelo profissional tomou forma quando os grandes teatros simplesmente pararam de agendar seu tão sonhado retorno aos palcos de Shakespeare. O medo dos produtores era cruel, mas simples. O público não enxergaria o talentoso ator no palco, veria apenas Sherlock Holmes disfarçado. Toda vez que ele tentava mergulhar em um papel dramático ou clássico e profundo, os produtores olhavam nos fundos de seus olhos e enxergavam apenas o detetive inglês. Seu mundo encolheu de forma assustadora. O mesmo papel que o havia elevado aos céus agora o acorrentava brutalmente ao chão. Em sua própria autobiografia, um detalhe melancólico diz mais do que 1000 palavras. Ele dedicou apenas 11 páginas para resumir toda a sua vasta e rica carreira, e todas elas focavam exclusivamente em Sherlock Holmes. Esse fato isolado revela o tamanho do seu trauma. Ele confessou, com amargura nas palavras, que temia ter sido mais brutalmente estereotipado do que qualquer outro ator que já conhecera na vida. Holmes havia sequestrado e devorado a memória pública que existia dele. O detetive engoliu seus lendários vilões espadachins, obliterou seu brilhante trabalho em peças de Shakespeare e apagou seus sucessos esmagadores no cinema de terror. Ele escreveu sobre o imenso peso emocional de carregar nas costas um personagem tão profundamente amado que, no violento processo do sucesso, apagou completamente tudo o mais que ele havia feito. Foi uma confissão silenciosa, carregada de um arrependimento sombrio e de uma exaustão na alma. E então, o calendário virou para o fatídico ano de 1946. A Universal, desesperada para manter sua máquina de fazer dinheiro, colocou uma oferta astronômica na mesa. $1 milhão para que ele continuasse usando o cachimbo e o chapéu. Era uma fortuna incalculável que o blindaria financeiramente por décadas. Mas, em um movimento que deixou a indústria cinematográfica paralisada de choque, ele deu as costas. Ele recusou-se a assinar o contrato, desviando bruscamente do caminho seguro que havia definido sua existência por quase uma década. Seu fiel escudeiro, Nigel Bruce, optou por ficar com a série, e a amizade outrora fraterna entre os dois sofreu uma rachadura da qual nunca se curaria totalmente. A decisão de Rathbone foi de uma coragem inegável e romântica, mas o preço cobrado foi praticamente tudo o que ele tinha. Quase da noite para o dia, a luz brilhante de sua carreira se apagou. Após abandonar o detetive, ele passou a vagar como um fantasma por projetos menores, e seu nome, antes aclamado mundialmente, desvaneceu lentamente dos holofotes. O que se seguiu foi um declínio em direção à verdadeira e dolorosa tragédia. Nos difíceis anos 60, o homem que um dia havia recusado $1 milhão estava vendendo seus próprios pertences pessoais apenas para não passar fome e para sustentar a casa. Além da miséria financeira que batia à porta, fantasmas antigos voltaram a assombrá-lo. O peso esmagador da morte de seu irmão mais novo nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial nunca o abandonou, corroendo-o por dentro em silêncio. Sua saúde, antes atlética e inabalável,
começou a desmoronar em pedaços. Para piorar seu inferno particular, sua segunda esposa, Ouida Berger, recusava-se a aceitar a nova e dura realidade. Ela continuava vivendo uma ilusão de grandeza, promovendo festas extravagantes e acumulando dívidas chocantes que não podiam pagar. Para cobrir as contas exorbitantes dela, Rathbone foi forçado a engolir seu orgulho de artista e aceitar papéis humilhantes em filmes obscuros nos anos 60. O casamento, que deveria ser seu porto seguro, tornou-se uma âncora pesada que o puxava impiedosamente para o fundo do poço, trazendo muito mais dor do que conforto. Depois de fechar a porta para Holmes, ele continuou sua busca desesperada por personagens que tivessem algum significado, mas as ofertas que chegavam escorregavam cada vez mais para o abismo da irrelevância. Ele fez uma modesta aparição em Não Somos Anjos, 1955. Mas na metade dos anos 60, acabou relegado a filmes B, bizarros e de mau gosto, como o de ficção científica Planeta de Sangue, Queen of Blood, e o infame O Fantasma de Bikini, The Ghost in the Invisible Bikini. Basil Rathbone deu seu último e cansado suspiro em 1967, deixando para trás um patrimônio tristemente modesto e uma história de genialidade ofuscada pela própria fama. Em um último, comovente e silencioso adeus, ele foi enterrado junto com seus amados floretes de esgrima. Um pequeno tributo à única coisa que, em toda a sua vida tumultuada de luzes e sombras, ele amou com uma paixão verdadeira, pura e incondicional. Esses filmes B eram um eco distante, quase irreconhecível, do prestígio e da realeza que ele um dia havia desfrutado em Hollywood. Eles serviam como um espelho cruel, revelando o quão fundo sua carreira havia despencado. O último filme de sua vida, uma comédia bizarra chamada Hillbillies in a Haunted House, Caipiras em uma Casa Assombrada, chegou aos cinemas em 1967, pouco antes do fechar das cortinas de sua própria vida. Como se o declínio profissional não fosse castigo suficiente, as tragédias dentro de sua própria casa lançaram sombras ainda mais densas sobre seus últimos anos. Na década de 1940, seu enteado, Rodion, perdeu a vida em circunstâncias trágicas e devastadoras. Uma perda tão antinatural que quebrou algo irreparável dentro da alma de Basil. Mais tarde, seu filho Julian afastou-se completamente após o ator sofrer um infarto em 1962, e a distância amarga entre pai e filho nunca cicatrizou. Quando Julian faleceu, exatamente com a mesma idade em que o próprio pai de Rathbone havia morrido, essa estranha e macabra simetria cravou nele a sensação perturbadora de que uma maldição familiar invisível pesava sobre seus ombros. Enquanto ele desmoronava por dentro, o comportamento de sua esposa, Ouida, continuava a alimentar a fogueira dos escândalos. Ela insistia em dar festas selvagens e luxuosas, das quais a alta sociedade falava por meses. Ela gastava um dinheiro que ele simplesmente não tinha mais. Ela escondia montanhas de dívidas, forçando Basil a vender suas próprias lembranças e pertences pessoais apenas para cobrir os rombos. A extravagância delirante dela os empurrou para a beira do precipício da falência, e a humilhação pública parecia não ter fim. O golpe final, no entanto, veio de além do túmulo. Após a morte de Ouida em 1974, uma verdade asquerosa veio à tona. Descobriu-se que ela havia acumulado e escondido, secretamente, milhões de dólares do patrimônio dele, enquanto assistia de braços cruzados o próprio marido lutar desesperadamente para pagar as contas básicas. A revelação deixou todos os que conheciam a história de Basil em absoluto estado de choque.
À medida que os convites para atuar nas telas desapareciam como fumaça, ele encontrou refúgio usando a única coisa que ninguém poderia tirar dele: sua voz imponente. Ele narrou clássicos da Disney como Dois Sujeitos Fabulosos, Ichabod and Mr. Toad, em 1949, e emprestou seu talento para vários especiais de fim de ano. Mas o detalhe mais comovente de sua lealdade aconteceu em 1953. Após a morte de seu querido amigo Nigel Bruce, o eterno Dr. Watson, Basil recusou-se terminantemente a voltar a interpretar Sherlock Holmes. Para ele, aquela parceria era sagrada. Sem o seu Watson, não haveria Holmes. Foram esses modestos trabalhos de dublagem que o mantiveram de pé quando quase tudo mais havia desmoronado. No início da década de 1960, o coração do velho espadachim começou a falhar. Entre 1962 e 1967, ele sofreu uma série de ataques cardíacos e cada um deles roubou um pouco mais de sua luz. Basil Rathbone faleceu no dia 21 de julho de 1967, aos 75 anos de idade. Seus arrependimentos eram profundos e silenciosos, mas o legado que ele deixou para trás permaneceu tão estranho quanto inesquecível. E, ironicamente, mesmo após a morte, o fantasma de Holmes voltou para puxá-lo pelo braço. Em 1986, a Disney lançou a animação As Peripécias de um Ratinho Detetive, The Great Mouse Detective, e usou a voz original de Rathbone como Sherlock Holmes, extraída de uma antiga gravação de áudio de 1966, do conto A Liga dos Cabeças Vermelhas. Ele não teve nenhuma palavra a dizer sobre isso. Sua família e seus herdeiros não receberam um único centavo. Um eco fantasmagórico de sua voz escorregou sorrateiramente de volta para o mundo do qual ele havia tentado fugir décadas antes, e não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer para impedir. A ironia beirava o macabro. O homem que sacrificou tudo para se libertar de Sherlock Holmes acabou eternamente acorrentado a ele através do avanço da tecnologia. Mas, felizmente, o tempo também desenterrou algo mais: a sua verdadeira e inegável bravura. Muito tempo depois de sua morte, as pessoas começaram a descobrir a verdade sobre a Primeira Guerra Mundial. Descobriram que, em julho de 1918, aquele mesmo homem havia se disfarçado de árvore para rastejar pela mortal terra de ninguém e cortar os arames farpados inimigos. Quando um soldado alemão o avistou, ele correu sob uma chuva de balas de metralhadora e, milagrosamente, sobreviveu. Foi por isso que ele recebeu a Cruz Militar no dia 9 de setembro de 1918. Décadas depois, essa história de bravura inquestionável viralizou na internet. Finalmente, uma nova geração de pessoas pôde enxergá-lo não apenas como Sherlock Holmes, não apenas como um vilão de capa e espada, mas como um verdadeiro herói da vida real. Ainda assim, como em um roteiro perfeitamente escrito, sua história deu uma última volta e retornou a Holmes de uma forma comovente. Nos anos 1960, quando ele já lutava contra a pobreza, produtores de televisão colocaram mais de $1 milhão na mesa para que ele retornasse como o detetive em uma nova série de TV. Ele recusou. De novo. Ele olhou para os produtores e disse suas condições finais. Apenas com Nigel como Watson. E ele estava falando sério. Sem seu velho amigo Bruce, ele jamais vestiria aquele casaco de novo. A oferta milionária evaporou no ar, e com ela, a última chance de reconstruir seu império. Sua lealdade inabalável a um amigo lhe custou, mais uma vez, uma verdadeira fortuna. Mas garantiu que sua alma descansasse em paz. A história de Basil Rathbone
é a prova viva de que, às vezes, os maiores mistérios de Hollywood não estão nos roteiros dos filmes, mas sim nas vidas ocultas daqueles que os interpretam. Um homem que foi prisioneiro do próprio sucesso, mas que provou ser muito mais heróico do que o detetive que o eternizou. E você? O que achou dessa história sombria e esquecida? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você é fascinado por essas histórias não contadas, pelos segredos escondidos atrás das câmeras e pelas verdades que a história tentou apagar, você está no lugar certo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e ativar o sininho das notificações. Toda semana, nós trazemos investigações profundas e relatos que vão mudar a forma como você enxerga o mundo. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo mistério. Até lá, sério. Até lá, sério. Até lá, sério. Até lá, sério. Até lá.